uma das perguntas que me fazem sempre é, pastor, por que, para que fazer teologia? Primeiramente, eu quero dizer que a teologia é um curso que vai engrandecer você como pessoa. A teologia é a mãe da filosofia, né? O curso de teologia, ele traz algo muito, mas muito particular. Ele faz com que você abra sua mente para as coisas do mundo, as coisas relacionadas ao transcendente, as coisas relacionadas a Deus. Então, eu digo isso como teólogo. Ao iniciar minha caminhada a estudar teologia, a minha mente abriu bastante. Parte desse vídeo que eu fiz da teologia, foi não sentar, não acredito que eu terminei. Eu ouvi falar, mas também conhecer a Deus de uma forma mais aprofundada. E quando nós falamos de teologia à luz da Bíblia, poxa, como é legal saber que Deus deixou um manual. É como se você tivesse um carro qualquer pessoa dirige, mas quer dirigir um carro da forma correta, lê o manual do carro. É mais ou menos isso que a teologia vai nos ensinar, né? É como ser, como viver, como aprender sobre esse Deus que é revelado a nós. Uma outra pergunta que as pessoas às vezes me fazem é: tá bom, eu vou ser teólogo, e no âmbito, o que é que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar dinheiro como teólogo? E onde o teólogo lá não consegue. Diminuiu, foi? O Ministério da Educação lá não consegue. A teologia como curso. Não, consegue? Ah, tu consegue, né? Uma formação para o mercado de trabalho. E o teólogo tem essa formação. A gente libera aí. A teologia do Wagner. é um curso de ensino superior. Então, vários concursos, como você tendo nível de ensino superior, você pode concorrer. Além disso, em muitas prefeituras, já atende a necessidade do ensino religioso através do teólogo. Então, você pode, com a teologia, não só se tornar um bacharel, um graduado, mas também depois fazer uma especialização em determinada área específica, seja talvez até habilitando-se a outras áreas que aproximam-se da teologia, por exemplo, habilitando-se em história, habilitando em letras, enfim, o bacharel em teologia, ele abre um espaço para o mercado de trabalho. Além de que, você que almeja ter o seu ministério pastoral, hoje a maioria das denominações tem como exigência o bacharel em teologia. Então, fazer teologia é um crescimento individual, um crescimento pessoal, é um crescimento de aproximação de uma forma sistemática daquela sua crença, da crença em Deus. E fazer teologia também é abrir um espaço para o mercado de trabalho. Então, venha fazer teologia na Faculdade de Marcílio Baturité e você vai ver a sua vida sendo modificada para melhor. Que Deus te abençoe, estamos de porta aberta. Teologia na FMB, seu sonho a seu alcance. Amém. Glória a Deus. Estamos mais uma vez iniciando o nosso podcast, Pensando Teologicamente. E parece que o tema já levanta a ação do inimigo mesmo, né? O tema hoje é sobre demonologia, né, e anjos maus, e a gente já teve aí o primeiro ataque. Tivemos o nosso canal, né, da FMB foi derrubado. Isso é sinal que nós estamos aí incomodando o inimigo. E a gente diz a palavra de Deus, como o pastor Wagner estava aqui, rapaz, alegrai quando estiver te perseguindo, né? Isso é bíblico. Então, a gente, de uma certa forma, fica alegre porque nós estamos fazendo o nosso trabalho para Deus, nossa consciência está tranquila, nosso coração está em paz, e isso é que importa. Então, vamos iniciar o nosso podcast, hoje agradecendo a Deus também pela colaboração da Igreja Evangélica Congregacional da Antioquia, a qual seus pastores estão aqui conosco hoje, que nos concedeu, né, a alegria de permitir que nós façamos a transmissão através do canal da Igreja Antioquia. Pastor Wagner e pastora Edna sempre sendo solícitos, né, em tudo aquilo que nós colocamos aqui e pedimos a eles sempre estão aí nos ajudando. Como de costume, vamos iniciar com a oração. E hoje que tem que orar muito mesmo, né? Hoje a oração aqui tem que ser oração forte. Mas vamos orar, pessoal. Deus, meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais esse momento que Tu nos concede, Senhor. Que Teu olhar de misericórdia esteja sobre nossa vida. Que Teu olhar de misericórdia esteja sobre a FMB, faculdade essa que sabemos que é presente e dado por Ti, Senhor.
que nós estamos aqui só para administrar aquilo que o Senhor nos concedeu. Essa faculdade, Senhor, é fruto do teu amor, é fruto, ó Pai, do teu carinho, da tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida de todos que fazem parte desse projeto. Senhor, que tu possa essa tarde nos cobrir com teu poder, que tu possa nos cobrir e nos ungir através da tua presença, através do teu Espírito Santo que está nesse lugar. Nos conduz, ó Pai, nos dá sabedoria, e que tudo que seja falado seja feito para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Abençoe a cada um que está nos ouvindo nesse momento, abençoe seus lares, Pai, e que nós possamos, ó Pai, fazer desse momento momentos de grande alegria para o teu reino, momento de aprendizado. Sedes conosco, ó Pai, e que todo movimento contrário, tudo aquilo que não condiz com a tua vontade, Pai, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do teu nome, que cai por terra em nome de Jesus. Assim, Deus, eu oro e eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Boa tarde, pensando teologicamente, mais uma vez com vocês. Vamos começando aí a dar o like aí de ok. Começa a divulgar o link aí, que algumas pessoas podem estar... Meu Deus, começou, né? Que tal o canal e tal? Não se preocupe, esse canal vai voltar e vai voltar com mais força ainda, porque nós queremos o poder de Deus e nossa equipe aí da TI já está também trabalhando, já mandamos já e-mail lá para o Google e tudo, para poder resolver isso aí, YouTube. Não sei porque que esse povo derruba o canal de crente, macho. Não sei o que é isso não, né? Aí, vamos lá, vamos para frente, né? Deus é mais. Hoje nós estamos aqui com esse casal maravilhoso que vocês já conhecem, mas sempre é bom estar apresentando. Na verdade, eu não apresento, eles que se apresentam. Hoje eu estou aqui com esse casal Edna Gaspar e Wagner Gaspar, e a minha primeira pergunta vai para o pastor Wagner Gaspar e depois para a pastora Edna Gaspar, para que possa me dizer, Wagner, quem é você? Eu sou o esposo da Edna, sou pastor da Igreja Congregacional da Antioquia, sou professor da FMB e também parceiro da FMB. E sirvo a Deus como pastor ali na Vila Manuel Sátio. Estamos aqui hoje para falar desse tema. Oh, glória a Deus. Pastora, missionária, teóloga Edna Gaspar, quem você é? Isso tudo. Acima de tudo, aqui para servir a vocês, né? Pastora, professora, coordenadora, parceira, né? FMB, a gente está aqui já há um tempo de caminhada. Amigos legais. Somos amigos, né? Somos irmãos. Estamos na mesma denominação, somos, né, da mesma igreja, enfim. Estamos aqui mais uma vez para somar e é muito bom estar nesse ambiente maravilhoso. Talvez se fosse outras pessoas estivessem tensas com o que aconteceu, mas nós já estamos acostumados a ver coisas piores. Então, eu acredito que logo, logo o canal vai ser recuperado e vamos acreditar que até o mal que quando querem vem contra nós, a Bíblia diz que Deus tem o poder de transformar em bem. Então, com certeza, quando abrir o canal, vai ter o dobro de inscritos. Não tenho nem dúvida que vai ser para a glória de Deus. Amém. O pastor Vá, quando chegou aqui, soube que o canal tinha sido derrubado, ele deu glória a Deus e começou a dizer, coisa boa e tudo, rapaz, é sinal que nós estamos sendo perseguidos, né? E aí, o Vá ficou alegre, e o Delanaldo da Poça, rapaz, esse homem tá louco, rapaz, como é que pode? Nós estamos com um problema, ele está glorificando a Deus, rapaz, é assim, a vida do crente é desse jeito, né? Só sabe isso quem crê, né? Esse retorno, né? Olha, eu conheço o trabalho da FMB. O trabalho da FMB é um trabalho ético, um trabalho que trabalha numa linha acadêmica muito forte, não é tendencioso, não está exagerando, não está provocando ninguém. Se permitir que essa injustiça acontecesse com a FMB é fruto de milagre, Deus vai reverter isso em glória. Amém, pastor. E vamos lá, vamos começar o nosso trabalho aqui. Hoje nós vamos estar falando sobre anjos maus, ou anjos reprovados, né, que o pessoal fala muito assim, né, e demonologia. Eu até fiz uma correção, porque quando a gente foi fazer a arte, colocou demoniologia, botou um ia mais, né? Mas aí nós já tivemos já os nossos teólogos já captando esse pequeno erro gramatical e a gente aqui já atendeu a tempo, né? E falar de mal, a gente tem que começar do princípio. Eu vou direcionar as perguntas para o pastor Wagner e a pastora Edna dá uma arremate quando ele for aí se esquecer de alguma coisa. Quando não for suficiente, né? Mas origem do mal.
teodiceia, como a gente fala na teologia, né? E a pergunta que todos fazem, né, quando a gente está no banco da faculdade, né, na cadeira da faculdade, eu, pelo menos, eu fiz essa pergunta, levantei o braço e disse, professor, me diga uma coisa, como é que Deus é tão bom, né? Se Deus é santo, se Deus é a essência do bem, né? Por que, então, que nós vamos ter aqui, como é que pode existir o mal se Deus é tão bom? Essa é a primeira pergunta, vai, que eu faço, né? Como é que pode existir o mal sendo Deus tão bom? Nós temos duas teorias dentro da teologia que vão partir para a existência do mal. Dentro do supralapsarianismo, dentro do calvinismo, o mal estaria dentro de um decreto de Deus. Então, o mal teria sido criado pelo próprio Deus dentro de um propósito maior. Então, a queda do homem, o pecado, tudo que aconteceu, a revolta de Satanás, tudo teria sido criado por Deus. E no infralapsarianismo, que o pecado teria sido um incidente, Deus permitiu que o mal acontecesse dentro da liberdade que ele deu a Satanás, os anjos e o homem. Perfeito. E a pastora Ana, disso, como que acha o que daí que ele está falando? A senhora deve ter qual das duas? Concordo plenamente. E, independente da corrente teológica que você seja, se você é infra ou supra, você tem que acreditar em que o mal, Deus querendo que exista ou permitindo, foi criado por Deus. Isaías 45 vai dizer, né? Eu, Senhor, crio todas essas coisas. Eu faço a luz e faço as trevas. Eu faço o bem e eu faço o mal. Então, esse mal aí, que ele está dizendo especificamente, fora o contexto, não é o mal Lúcifer, não é mal o diabo, é o mal como consequência dos pecados do homem. Porque Deus seria injusto de não permitir o mal que o homem mesmo praticou. Se você tem uma colheita e Deus vai lá e retira essa colheita, Deus é injusto, Deus não pode ser injusto. Esse mal de Isaías 45, eu, Senhor, crio o mal. Exatamente, ele vai falar, eu formo a luz, eu crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Esse mal aí não é a pessoa, a personificação do mal, Satanás e o diabo, não. É o mal como consequência do pecado do homem. É o mal no sentido de uma catástrofe também, né? Que de repente a pessoa, um tsunami, um terremoto, né? Isso. São coisas que vêm como Não é que Deus é bom, as calamidades, morte, né? No Haiti. Uhum. Deus é tão bom porque o Haiti é tão pobre, tão miserável. Já pararam para pensar nas divindades que são adoradas no Haiti? Já parou para perceber que tipo de adoração é feita territorialmente de quem é o Haiti? Já pararam para perceber isso? Na Índia, né? Na Índia, que tipo de Deus é adorado? Então, por que sobre o país, sobre o Estado, sobre o ser humano, não vai recorrer, não vai recair o mal daquilo mesmo que ele plantou? Eu, Senhor, crio o bem e o mal, eu faço todas as coisas. Perfeito. E aí eu já faço a pergunta em cima disso daí, né? Eu estou aqui juntando, porque foi tanta pergunta que eu já coloquei aqui para o meu pessoal aqui. Como é que nós podemos ver também, pensar nessa passagem, lá também de Isaías 14, versículo 12, Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 14. Vamos lá, Isaías capítulo 14. E aí eu vou perguntar ao Wagner, que o Wagner vai explicando aqui. Você que está nos ouvindo, já tem um bocado de pergunta aí, vou já começar a falar com vocês sobre isso. Diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, e na extremidade do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Isso aqui está relacionado à queda de Satanás, ou isso aqui, em que contexto Isaías fala isso aqui? Daqui ele está falando realmente do diabo ou não? Como é que a gente explica isso? Porque eu estou fazendo essa pergunta, pastor, porque eu quero estou fazendo só um plano aqui de fundo, para pegar lá na frente. Se eu for para o liberalismo teológico,
essa vai ser uma profecia que já aconteceu no passado. Para o rei, no contexto do livro de Isaías, que já aconteceu. Então, isso não se enquadraria em nada mais. Só que, como eu creio que existe o senso pleno, que há uma confluência do autor humano e divino aí, tem coisas que não se encaixam para o rei da época. Você acha que daí não seria só uma visão de Isaías para o próprio rei da época que estaria lá se exaltando e tudo? Ele não escreveu essa coisa, não foi só para o rei, não? No sentido literal? A priori, sim. Só que tem coisas no texto que não vão se encaixar. Quando eu pego o paralelo de Ezequiel, eu vou ver que ele estava no Éden, jardim de Deus. Entre as pedras afogueadas andava. E ele chama ele, por exemplo, aí tem um título que se dava ao rei, porém, esse título foge mais um pouco. Mas quando eu vou para Ezequiel, eu pego que querubim ungido. Querubim ungido não se encaixa ao rei. Entendi. Então, eu creio que é uma profecia que se cumpriu no rei, porém, também se refere a Satanás. Tem um olhar para o atual e já então, seria trabalhando uma sobrenatural. Complemento. Exegeticamente falando, todo texto existe o lá e então e depois o aqui e agora. E além disso, como se trata de um texto profético, a gente não pode tirar a supremacia da revelação. A pessoa que está escrevendo, que é no 40 e quanto? Eu estou falando de Isaías capítulo 14, no versículo 2. Daqui 10 aí, não é Ezequiel, não. Vou chegar lá no Ezequiel, já. Então é o Deutero Isaías. Eu paralelo. Porque ele já pegou o paralelo. Mas eu vou chegar em Isaías 28, 12, 16. Tá no Deutero Isaías, que ainda que existe uma teoria de 3 Isaías, né? Ainda está no segundo Isaías, na primeira parte do livro. Como se trata de uma profecia, a gente não pode tirar o elemento da revelação. A princípio, óbvio, tem que ser direto voltado para a realidade do lá e então. Historicamente, geograficamente, tem nome de pessoa, existe uma figura real ali, existe um lado literal que aconteceu. Existe um apontar significativo. Hoje conseguimos fazer uma leitura anterior, literal e significativa, aplicativa. E me permita, exegeticamente falando, eu não posso nem fazer uma exegese e ir direto para Satanás. Eu tenho que ir para o reditivo. Necessariamente ir ao reditivo. O lá e então e o aqui e agora. É aí onde a gente bate sempre na tecla dos estudantes de teologia que nenhum texto ele foi direcionado aos dias atuais em primeiro plano. Existe sempre uma intencionalidade para aquele momento. É o que nós vamos ver na Apocalipse também, né? Algumas partes também. Caso, e nós vamos chegar lá também. A luz é um filho. Não era Maria ali. A priori, era que uma virgem ia casar e ia engravidar, daria tempo de dela dar à luz um menino e depois iria acontecer. Então, se pega aquele texto e vai logo para o paralelo do Novo Testamento, só que... Quer dizer que acolá, aí não estava falando... Não estava falando de Maria. Puxa vida. Estão me falando... Eu vou voltar para a sala de aula, gente. Eu não aguento não, porque cada vez que eu chego aqui, eu tenho uma novidade diferente. Vou abrir, vai ter uma nova turma. Imagina uma turma com os 2 teólogos aqui, a nova turma da Antioquia, lá no Parque Santa Mara. Aí quando eu falo isso, a posição desviada é um liberal. Não. Eu tenho que fazer a exegese correta do texto e depois pegar os paralelos. Eu não posso ir já para a aplicação. Assim como o menino nos nasceu, o filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros. Não era diretamente sobre Jesus. Existe uma profecia destinada a um rei para receber aquilo. No segundo momento, se refere a um texto messiânico. A princípio, não. E Ezequiel, ele não fala diretamente, lá em capítulo 28,
que esse aqui, ele usa a palavra de Tiro mesmo, ele diz o seguinte: filho do homem, levanta a alimentação contra o rei de Tiro. E diz-lhes, ele está falando de Tiro aqui. Uhum. Assim diz o Senhor: tu és o assinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, a jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engates e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabelecia, permanecer no monte do Santo Deus, no brilho das pedras andavas. E aí, está falando de Tiro ou realmente está falando de descrição? Está falando de Tiro, só que aí tem duas citações que ele faz que complica. Quando fala de querubim, né? Estava no Éden. A pessoa tira um querubim. Jesus, tem misericórdia. E querubim ungido é a classe única. Há muita citação que é feita na Bíblia, e nós sabemos que querubim são os anjos. Anjos são ministros de Deus. Ok, mas querubim ungido é o ministro ungido de Deus? Mas será que o autor... Eu gosto de fazer essa pergunta para complicar, porque existe essa teologia que vai pensando dessa forma, né? Que o autor aqui não está fazendo um comparativo de que Tiro se achava ungido de Deus, que Tiro se achava, né, se achava realmente o ser, um representante divino, né? A Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus. Só que as titulações aí complicam, fogem. E o Éden? Que Éden é esse? Ele estava no Éden? Jardim de Deus? Não estava. E aí não é nem o Éden de Gênesis, porque lá é o jardim vegetal. Esse aí é o jardim mineral. Então, são coisas que, do mesmo modo que eu tenho que complicar uma interpretação conservadora, eu tenho que complicar uma interpretação mais progressista. Perfeito. Quer completar, dona Edna? Não, já falou. Perfeito. Mas vamos lá, por enquanto nós estamos fazendo a introdução para conhecer bem a minha ideia dessas perguntas, pastores, no sentido de que a gente possa introduzir a concepção de quem é esse ser, né, chamado por uns de Lúcifer, outro por Satanás, capiroto, cão, desgraça, enfim. Então a gente está tentando aqui se situar na introdução. E aí você vê agora lá no Novo Testamento, Jesus Cristo ele faz aquela comissão, né, dos 70 ali para poderem fazer uma evangelização, vamos falar dessa forma, né? E aí chega um momento que aquele pessoal volta e vai começar a dar ali o feedback, né? E o Jesus fala o seguinte, em Lucas capítulo 10, versículo 18, ele diz: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Isso aqui está ligado também à queda dos anjos, ou Jesus aqui está falando de, sei lá, de um momento de guerra espiritual em que ele é vencido, por isso que ele é caído, né? Por isso que ele é derrotado. A pergunta que eu faço é essa. Podemos, então, o que Jesus quis dizer nessa passagem? Literalmente, ele viu ou está fazendo aplicação desde o momento de sua passagem aqui na Terra? Inicia, que você vai na teofania, que eu vou na questão da pneumatologia. Se for, tem várias possibilidades. Uma delas, como Deus, Jesus, numa teofania, viu isso de fato acontecer. Porque ele é Deus desde a eternidade. Então, ele viu a rebelião toda acontecer. Ele viu Satanás sendo precipitado. Ele estava presente na rebelião de Lúcifer, né? Então, de uma forma direta, o texto pode estar apontando diretamente para a presciência de Deus, aonde Cristo pré-encarnado existia já e viu isso de forma real, antes de acontecer de fato, né? Jesus viu de fato isso. Ou ainda pode ser que... Só reforçando aqui a questão o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, o anjo do Senhor, o Senhor Jesus, está no Antigo Testamento. Quando Jacó brigou com o anjo ali era o Senhor Jesus. Quando nós vemos Jesus em corpo, por exemplo, o capitão do exército do Senhor, em Josué, ali também uma teofania, uma cristofania, o Cristo pré-encarnado. Então, Jesus já estava pré-encarnado nessas passagens. Ele viu, porque ele estava presente. Aí, qual é a complicação que nós temos ali? Porque ele tinha passado pela kenosis. Ele abriu mão dos seus atributos, mas ali não era
atributos divinos, mas pode ser uma manifestação de um dom do Espírito Santo chamado palavra da ciência, que eu creio, tem teólogos que creem que Jesus lançava a mão da sua onisciência, e eu creio que ele agia na palavra da ciência, que é a revelação do passado. Então, como eles vinham de um relatório de expulsão de demônios, Jesus teve uma palavra da ciência e teve uma revelação do passado da queda de Satanás. Eita, Jesus, eu tenho umas 10 perguntas aqui minhas, né? Mas vamos agora começar a dar aqui voz também aos nossos internautas. Obrigado pela participação, viu? Tá bombando aqui. Eu vou começar do começo, vou procurando aqui a primeira pergunta que vem lá do Maílson Azevedo, pai do seu Maílson. Quero aqui falar um pouco do pessoal que estão aqui conosco. Rapaz, hoje a representação aqui está ao nível alto, viu? Apóstolo João, Israelita, rapaz. Hoje aqui, Pastor Edson, rapaz, o negócio aqui. Nível da alta. Doutor Alisson Castro. Doutor Alisson Castro, nós temos um advogado. Tem tá bom o áudio agora. Rapaz, coisa boa, né? Então vamos lá. Maílson Azevedo diz: a paz do Senhor, Maílson, sobre os textos de Deuteronômio, de Daniel, capítulo 10, e Efésios, capítulo 6, pode dizer que existem anjos e demônios territoriais? Bem, se tiver anjo e demônio territorial, quer dizer que aqui nesse território não tem vezes que ele já foi expulso em nome de Jesus, faz tempo, porque quando eu coloquei aqui Jesus Cristo nesse lugar aqui, mesmo que o Satanás sai tudo fora. Mas e aí? Pode ter esses anjos territoriais? Olha, quem elimina a possibilidade de ter demônios territoriais são pessoas neortodoxas ou liberais. Explique-se melhor aí. Então, os teólogos que dizem que não existe essa questão de teólogos de demônio, teólogos demoniado tem os teólogos que são demônios também. Quem elimina essa possibilidade, ele é liberal, ele não quer nem a existência do demônio. Que eu acredito, e você deve concordar comigo, você também, Carlos, que a maior estratégia do diabo é fazer com que você pense que ele não existe, que aí ele acha com mais facilidade. E, inclusive, já que derrubaram o canal da FMB, eu estou no meu canal, vamos derrubar isso aqui também. É o seguinte, antigamente, as religiões afro-brasileiras não tinham nenhuma dificuldade do sincretismo do Exu com o diabo. Não tinham nenhuma dificuldade. Eu encontrava em livros, eu tinha livros que estavam lá, sincretismo, diabo. Agora diz não, sincretismo dizem o diabo. Quando você vai lá em Redenção, eles evitam dar o sincretismo do diabo. Mas a questão qual é? Que, na realidade, o sincretismo é o diabo, sim, e hoje eles dizem que é só uma energia. Estão mudando o nome do diabo para poder penetrar mais fácil na vida dos abestados. Da sociedade. Da sociedade, né? E aí a gente tem, então, vamos lá. Nosso amigo já deu essa resposta, Maílson. Sobre o territorial, ele não falou, né? E aí o territorial, me diga aí. Sim, ele usa o texto de Daniel 10, que fala sobre a oração que foi impedida, né? O príncipe da Pérsia. A figura ali usada, que Daniel usa, ele diz assim, Deus fala para ele, olha, desde o primeiro dia que você começou a orar, que eu ouvi a sua oração, mas existia um bloqueio. Na realidade, o que acontece? Só existe um arcanjo, um único arcanjo, que é o principal anjo. É o mais poderoso de toda a hierarquia. E ele teve que descer para guerrear contra essa potestade territorial que estava ali naquele ambiente que não estava deixando passar a oração de Daniel. Se eu for olhar no contexto de Gadara, Jesus vai, expulsa os demônios do gadareno, e os demônios dizem assim, por favor, não nos tire, ao pé da letra no original, o grego está dizendo, não nos tire desse país, não nos tire desse território. Por quê? Porque os demônios, essas entidades, essas potestades, como Paulo cita potestades do ar, príncipes, principados ou potestades, elas estabelecem domínio, residência em localidades territoriais. E ali elas conhecem, porque os demônios eles são muito inteligentes, mas existem coisas que eles não conseguem operar porque são espíritos, é por isso que eles precisam ocupar corpos. E aí, por eles não entenderem a dinâmica do mundo físico, eles precisam incorporar. Mas eles ficam como? Eles ficam observando e entendendo a cultura
e o movimento das pessoas. É por isso que existe essa questão dos demônios territoriais, dos espíritos territoriais. É bíblico, sim. Daniel e o contexto de Jesus lá na cidade de Gadara. Ao pé da letra, a palavra é ali país. Não nos tire desse país. No original grego tem país. É etnia. Ele queria ficar ali, naquele lugar. Então, os demônios os porcos são precipitados no abismo. Eles precisam de um corpo para operar. Eles ficam naquela atmosfera, naquela região, entendendo para poder fazer um domínio, um principado, um governo territorial sobre aqueles lugares. Inclusive, Daniel 10:12, se não me engano, que é o príncipe do rei da Pérsia, o príncipe do reino da Pérsia. Sim. Eu tenho aqui, não chega a ser um paralelo, eu acho que não. A professora de exército está aqui do lado, me corrija, não chega a ser um paralelo, mas eu tenho um texto similar ao texto de Ezequiel, que aí ele já troca. Por exemplo, ele chama de príncipe do rei da Pérsia, do reino da Pérsia, só que ele está se referindo claramente a demônio. É um paralelo próximo. É o de qual livro para qual livro? Não, o do querubim ungido. Sim. No querubim ungido era o rei de Tiro. Sim. Aqui é o príncipe do rei da Pérsia, mas é um demônio. Está bem claro que é um demônio. Porque o príncipe não ia lá no ar brigar com Gabriel. Gabriel vem Então, aqui eu estou provando que em Ezequiel ele está falando de Satanás. Como o príncipe aqui é um demônio. Pronto. O pastor, tu falou Ezequiel aí, mas eu tenho aqui o Célio também para uma pergunta. O demônio realmente tem nomes? Como você falou aí a questão dos territórios também, e eu vou pegar uma fala sua, pastora, bem antes, quando o senhor falou sobre lugares como Haiti, né, que sofrem muito, né, voodoo, catástrofes, terremoto, tsunami, tudo aparece por ali, né? E a gente vê também que locais onde predomina, eu vou usar dessa palavra, né? Predomina magia negra, situações que voodoo e tudo, né? São lugares também que existe uma tendência catastrófica, né? Exato. É só coisa ruim que acontece, né? E a gente tem que estar falando essas coisas. E aqui o Célio pega e diz o seguinte: os demônios realmente têm nomes, pois na Bíblia não mostra os nomes deles. E como podemos provar sobre esse nome que eles são dados a eles? E eu vou mais à frente, cutucando o que o pastor Wagner falou aqui, né? E eu já tinha essa pergunta formulada aqui. Eu, pelo menos, tem muitas das vezes que quando eu estou orando, eu digo assim: Senhor, nos livra de todo investida do inimigo, que todo trabalho de macumba, de feitiçaria, cai por terra em nome de Jesus. O fato de eu utilizar essas palavras, macumba, feitiçaria, nos dias atuais, é permitido? Eu estou afligindo alguma coisa? É demônio? Como é que vocês entendem essa parte de feitiço, voodoo, dentro dessa situação que ele fala de nomes? Mais explícito ainda. Zé Pilita, Pombagira, é coisa do cão? Com certeza. Com certeza. E presta atenção, tem nome sim. Tanto tem nome que tem Gabriel. Os anjos têm nome? Tem. Se os anjos têm nome Miguel, Rafael, que esse aí já é da cultura católica, mas se os anjos têm nome, os demônios também têm nome. Agora, os demônios também se usam, se utilizam de uma espécie de apropriação cultural. Pronto. O que é que acontece? Na cultura da Umbanda, da Quimbanda, que é uma religião sociologicamente muito interessante de se estudar, e é uma religião autóctone brasileira, uma mistura de pagelança, jurema, que vem do candomblé, espiritismo e catolicismo, é a mistura disso aí tudo, que é a Umbanda e a Quimbanda. Então, eles se apropriam dos nomes dados dessa época. Por exemplo, na teologia cristã, não existe reencarnação. Mas a Maria Mulambo, que é o nome de uma pombagira, é uma apropriação que se pega de uma reencarnação de uma mulher que se viveu no passado. Então, eles se apropriam do nome da cultura do local. Ele não tem aquele nome, ele deve ter um nome do céu, espiritualmente falando, mas que eles têm nome, eles têm. E eles se apropriam do nome da cultura do local. Por exemplo, a palavra macumba, Sim. Ela não é uma religião em si, mas no Brasil, por exemplo,
olhar o que é macumba. Macumba é uma planta, é uma árvore. E lá na África, quando dizia assim, a hora de ir para macumba, a macumba era a árvore aonde as pessoas ficavam debaixo dela, cantando e dançando e chamando os ancestrais. Quando eles chegam aqui no Brasil, eles vão trazer a cultura deles para cá, e a hora de ir para macumba, que era a hora para ir para debaixo da árvore, eles vão invocar os espíritos, porque aquilo que chama de ancestralidade, etc. e tal, nós entendemos como sendo os espíritos antepassados dentro da cultura deles, né? Óbvio. E aquilo que para nós, os cristãos, entendemos no mundo espiritual como uma batalha espiritual, e podemos denominar até isso, para eles é um elemento cultural, completamente natural. Isso no contexto hoje da universidade no Brasil é difundido de uma forma simplesmente cultural. Eu, quando estive no fórum em 2019, no fórum da Unilab, vi o empenho dos professores universitários de que as crianças, desde o maternal, desde o infantil, devem já conhecer o nome científico de todas as árvores e qual o Exu que predomina sobre elas, de uma forma natural, para que as crianças não assimilem diretamente o nome Exu, Orubá, Orixá, a algo negativo, mas aos elementos da natureza. Olhar para o mar e, se tiver no mar salgado, na água salgada, identificar a rainha das águas como Iemanjá. Se tiver trovoando, se tiver trovejando, se tiver uma chuva forte, uma tempestade, ver que Iansã está ali, Santa Bárbara. No sincretismo católico é Santa Bárbara, na Umbanda é Iansã. São as entidades do vento, a entidade do mar, da água doce, da água salgada, e por aí vai. Eu percebo que existe toda uma estrutura natural do mundo espiritual ser trazido para as crianças hoje, ser trazido para as escolas, ser trazido para a universidade. Uma forma de engano, né, pastor? Engano, porque a gente entende. Quando lê a Bíblia, a gente percebe todo o movimento dos espíritos imundos, dos espíritos malignos, dos espíritos de enfermidade, daquilo que a Bíblia chama de mundo espiritual do mal. Só acrescentando aqui, tem nome, os demônios têm nome, tanto tem que Jesus perguntou o nome deles. Qual o teu nome? Ele disse, Legião, porque somos muitos. Sim. Se Jesus não perguntasse o nome deles, em Marcos capítulo 5, se eu não me engano, eles não seria uma incoerência de Jesus. Certo? E agora, lembrando, a pastora falou aí a questão de vários nomes do sincretismo aí religioso, né? A gente vê igrejas, quando faz aquela sessão de descarrego, aí vem aquela pessoa supostamente possessa, aí diz, qual é teu nome, né? Aí a pessoa diz que é Maria Mulambo, e traz se apropria desses nomes, né? Luísa. Bem, vamos lá. Aí, porém, todavia, vamos dar aqui mais uma pancada. Satanás pode ser considerado um anjo? Se sim, como explicar a definição dita por Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 2. Vou te lembrar aqui da passagem, ou se você já está aí. Essa passagem de Efésios 2 está falando sobre o príncipe, né? Isso, exato. E das pessoas serem governadas por esse príncipe. E aí, exatamente, esse príncipe aí seria, afinal de contas, Satanás é anjo, ou ele é um ser espiritual que não é o anjo? Como é que identificamos aí? Efésios 2:2. Foi Efésios que eu falei? Foi. Pronto, Efésios 2:2 vai dizer o seguinte: nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E aqui nós vamos depois chegar. Agora atua. Pois é, aí depois eu vou chegar na outra pergunta. Mas e aí? Satanás é 3 dias podcast? Quase 3 dias, viu, podcast aqui. Mas é porque eu estou fazendo rápido aqui as perguntas para poder dar tempo, né? Eu acho que não vai ter intervalo hoje, não, viu? Tem intervalo, não. Vai me dizendo os horários aí, né? E aí, o que você me diz aí? Sim, ele é considerado um anjo. Uhum. Então, inclusive... Essa nomenclatura aqui, Paulo quer dizer com isso aqui? Príncipe? Sim. É porque ele não tem poder ainda.
Ele tem influência aí, da terça parte que caiu com ele. Então, ele ainda tem poder, tem influência, e principalmente porque existe muita legalidade na Terra. E está aumentando. A cada dia a Bíblia diz que está aumentando. Quer acrescentar, pastora? Isso. Ele é o príncipe das trevas, que ele rege, né? A Bíblia diz que o mundo jaz. Eu já ia chegar nesse mundo jaz no maligno aí. Esse mundo, quando a gente olha a palavra cosmos no grego, ela tem 4 desinências. Ela pode ser, lá em João 3, ela é humanidade, são as pessoas, não é sobre as pessoas em si. O cosmos, o mundo como cosmos, como o mundo criado, como as coisas criadas, não é sobre isso. Quando ele está falando sobre esse cosmos aí, esse mundo, é o sistema. É aquilo que se pode ser corrompido. É aquilo que já está corrompido. É o sistema preparado, é o mundo como um sistema preparado para a atuação do reino das trevas. Esse aí é esse mundo do qual Paulo está falando. Só que a sacada de Paulo é que o príncipe desse século cegou o entendimento dos homens para que não resplandesse à luz do evangelho. Então, é por isso que esse espírito repousa sobre os filhos da desobediência. Pronto, aí baseado no que a senhora está falando, aquele que tem Cristo na sua vida e que busca viver em Cristo, com Cristo e para Cristo, ele está fora... Está fora desse sistema. Ele vive fora. Ele vive fora da corrupção, ele vive fora da mentira, ele vive fora do roubo, ele vive fora do sistema adulterado e prostituído, que esse é o sistema, esse é um mundo que jaz, que está no maligno. E os que são filhos da desobediência, eles estão sendo dominados pelo Satanás. Pelo espírito do anticristo, pelo espírito do príncipe das trevas. Isso é forte, viu? Vamos derrubar teu canal também depois dessa. Já derrubaram uma vez, né? Foi? Levanta de novo, abre outro, começa do zero. Aí fica da oposição. Olha, nada que nós falamos aqui está fora dos livros. Nada que nós falamos aqui, nós falamos mentira. Nós não fizemos um juízo de valor. Tudo que nós falamos aqui é juízo de fato dito pelos próprios seguidores dessas religiões. Sim. E mesmo assim, eles estão negando agora o passado. É incrível isso, é um absurdo. É um absurdo. Não se pode negar fatos, isso está registrado em livros. Eles aqui diziam que era o diabo, por exemplo. Exu, que a professora falou aqui, Exu é que abre os caminhos, é que faz a ligação dos outros orixás com os outros caboclos, com os outros guias, com os outros demônios. E agora eu quero apresentar o Exu como um menino bom. Como o que abre os caminhos. Eu estava vendo um podcast... Abre os caminhos para o inferno, não? Eu estava vendo um podcast aqui, olha a comparação que fizeram de Exu. No cristianismo tem Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Exu é o caminho. Olha aí. Eita, meu papai. É o opositor, é o totalmente antagônico, só que não pode dizer que mais é o diabo. Não pode dizer não, porque é preconceito. É intolerância religiosa, e aí derruba canais. Né? Tem condição do diabo se converter, pastor? Tem não. Ah, não, ele já está condenado. Ele já está condenado, né? É bom a gente saber disso, viu? Para poder... Bem, e aí eu venho aqui outra pergunta aqui com relação às enfermidades. A gente vai ver casos em que Jesus Cristo, por exemplo, chega um determinado momento em que aquela pessoa diz assim, e eles estavam com mudo e cego, sim, e Jesus repreendeu o espírito de mudez, de demônio, né? E voltou a falar, sim, ou voltou a enxergar. A mulher que estava encurvada, que voltou, porque era anos que ela tinha aquilo. Então, ali denota-se que é uma ação demoníaca mesmo. E aí, pastor, minha pergunta, talvez o senhor não saiba responder, mas você vai me ajudar, porque eu também tenho essa curiosidade, né? Dá para distinguir uma enfermidade ocasionada por uma ação demoníaca ou uma enfermidade ocasionada por ações naturais? Por exemplo, se eu saio daqui, está ali chovendo muito forte, eu saio de um ambiente muito quente e vou lá e pego um resfriado, né?
Aí eu acho que é uma enfermidade natural. Afinal, como é que a gente distingue? Por que eu falo isso, pastor? Porque existe uma prática, às vezes, que eu discordo, né? Mas já ouvi testemunho das pessoas, às vezes, não, o meu filho não vai tomar nenhum remédio, porque isso é coisa do cão, e a palavra de Deus diz que toda enfermidade que eu... E aí deixa aquela criança, às vezes, passar 2, 3 meses, né? Tendo o seu corpo sofrendo, e aí, lógico, um tempo se agravando, muitas das vezes até vai a óbito, outras vezes até se recupera, porque é normal também do ser humano criar anticorpos para determinada enfermidade. Mas como é que eu distingo uma enfermidade feita por uma possessão demoníaca ou enfermidade de natureza normal, natural? Posso complicar? Complica, porque aí a Edna descomplica. Bom, eu costumo dizer para meus alunos, eu não estou aqui para simplificar, estou aqui para complicar. Meu Deus. Então, existem doenças fisiológicas, existem doenças pneumosomáticas, psicossomáticas, doenças fisiológicas, doenças psicossomáticas e doenças pneumosomáticas. Doenças fisiológicas é do corpo da pessoa. É como você falou, foi para o sol, pegou uma gripe, uma insolação, uma dor de cabeça. Pneumosomática, se estressou muito, acabou ficando doente. Pneumosomática, um pecado que abriu legalidade, que pode ser mágoa, que pode ser rancor, que pode ser prostituição, que pode ser alguma coisa que ele levou um feitiço. Esse pecado, essa ação, causou tal tipo de coisa. Normalmente, as doenças pneumosomáticas, que pneuma é espírito, doença de fundo espiritual, tem uma legalidade na parte emocional. As emoções da pessoa, normalmente mágoa, rancor, falta de liberar perdão. Abre essa janela para essa legalidade. Então, como é que se sabe isso? Através de um dom do Espírito Santo chamado discernimento do Espírito. E através também de alguns atendimentos de aconselhamento e de libertação. Jesus fala sobre espírito de enfermidade. Uma coisa é a enfermidade ou a doença. Lá em Isaías 53 fala que Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Aquelas dores são as doenças físicas e as enfermidades são as doenças espirituais. Essas doenças espirituais, elas podem ser psicossomáticas e podem ser pneumosomáticas. Pode ser resultado um câncer que a pessoa pegou porque tinha muita mágoa, aguentou muita tristeza, muita dor, enraizou, porque a Bíblia mesmo fala sobre a raiz de amargura. E essa raiz de amargura pode se tornar um câncer cientificamente, isso já foi provado. Então, o nome de Jesus é poderoso para libertar tanto das doenças físicas quanto das doenças espirituais e emocionais. Quando Jesus vai orar pelas pessoas, ele chama de espírito de enfermidade. Ali se vê que foi algo plantado, que é algo externo. O que nós, como teólogos, devemos entender, que esse foi até uma das minhas maiores preocupações quando eu abri aquela turma de pós-graduação, é o teólogo entender quando uma pessoa está ali possessa por um espírito maligno, ou quando ela está com a doença, ou quando ela está com uma psicológica. doença psicológica ou até biológica. Eu não tenho como ser um pastor, um líder espiritual e receber uma pessoa com um ataque esquizofrênico e tirar um demônio dela. Eu não tenho um demônio para tirar dessa pessoa. Eu tenho que saber fazer uma leitura daquilo. Muitas vezes, por exemplo, Wagner já foi no hospital de louco e você vê que é um lugar onde está completamente opresso. É um lugar cheio de opressão. Ali, territorialmente, existe uma legalidade sem fim naquele hospital psiquiátrico. E já acontece o contrário lá. Tem pessoas que estão endemoniadas, sendo medicadas. Aí a pessoa, até para se libertar, fica difícil. Porque ao invés da pessoa reagir para receber Jesus, para ser liberta, não dá, porque a droga não deixa. Então, você precisa entender o ser humano como num todo. Como teólogo, você precisa entender quando a parte emocional acaba e vem a questão espiritual e chega finalmente na questão biológica. Jesus, ele dá todos esses passos para você. Existem os espíritos de enfermidade. O pai do rapaz chega para Jesus,
Os discípulos passaram a noite toda tentando expulsar um demônio de um rapaz. Jesus desce do monte, o dia amanhecendo, Jesus desce do monte, estava orando, e desce e vê lá aquela muvuca lá embaixo, e o pai do rapaz chega para Jesus e diz assim: Jesus, teus discípulos passaram a noite aqui tentando e não fizeram nada. Jesus disse, olha para ele assim: rapaz, como é que pode? Que vergonha. Mas tem demônio que não é só, que ele não está só. Existem castas que só saem com oração e jejum. E o pai explica: Jesus, tem hora que o espírito joga ele dentro d'água e tem hora que joga ele dentro do fogo. O objetivo daquele espírito é matar ele. Eu sei que ele quer matar ele ou afogado ou quer matar ele queimado. Não é ele sozinho. Ali não dá tempo Jesus diagnosticar se o rapaz é esquizofrênico ou um lunático, porque aparece também a parte do lunático, né? Que ele enlouquece e depois se estabiliza, que isso aí já é uma doença, já não é um espírito maligno. E Jesus disse assim: tem casta, ele já diagnostica. Aqui não é esquizofrenia, aqui não é loucura. Aqui é uma casta de demônios. Mas eu não tenho tempo de jejuar agora. Vocês precisam, eu não, terra no monte, uma hora dessa. Já estava vindo, já preparado. Já estava vindo preparado para enfrentar aquela casta. Porque eram demônios que uma hora levava ele para água. Sai agora. Pronto, o rapaz foi livre. E Jesus ainda fez uma pergunta para o pai. Jesus sempre gosta de fazer pergunta na hora da crise, né? Chega para um aleijado e pergunta: o que é que eu te faço? Olha para o cego: o que você quer? Andar de bicicleta. Parece bem óbvio, né? Mas Jesus olha para o pai e diz assim: você crê? E o pai diz: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. O pai não acreditava mais. Quer dizer que uma das maiores barreiras da operação do milagre era a incredulidade do próprio pai. O pai não cria. E o que se semeia hoje, não por exemplo, hoje se semeia que não existe demônio, como é que vai existir endemoniado? Agora, como é que você vai me explicar? Gente que estava diagnosticado com síndrome do pânico, que ia tomar remédio pro resto da vida, gente que estava diagnosticado com esquizofrenia, que ia ser louco pro resto da vida, e ele teve que ficar medicado, e hoje não tomam nada e são normais. Exato. Então, a maior prova que existe a questão espiritual é essa. Agora, aí eu tenho que entender o seguinte: tem coisas que são psiquiátricas, tem coisas que são emocionais e tem coisas que são espirituais. E tem coisas que estão misturadas. É o mais complicado ainda. O que complica é porque existe, é como se fosse uma comorbidade. Uhum. A pessoa já tem uma esquizofrenia, que a Gedivan perguntou aqui sobre espíritos familiares. Sim. De uma forma biológica, a pessoa pode carregar no seu DNA uma predisposição à esquizofrenia. Uhum. Teoricamente, isso já é uma porta de assédio para os demônios. Porque o demônio precisa de instabilidade na pessoa para poder lhe dominar. Se essa pessoa é fraca espiritualmente e mentalmente, aí o espaço já está aberto. Já está completamente vulnerável. Já tá vulnerável. Os demônios precisam dessa vulnerabilidade. Pegando essa passagem que a senhora você falou aí, né, que dessa casta precisa de jejum e oração. Muitas vezes a pessoa acredita que basta o nome de Jesus para afastar o demônio. Pode acontecer de uma pessoa que não jejua, que não ora, que não tem essa vida de devocional, né, atuante, e chegar e expulsar demônio, ou ele vai ser envergonhado. Principalmente aquela pessoa que às vezes está em pecado e chega lá, vai colocar a mão: sai demônio, assim, sai para onde, doido? Eu já vivi as duas situações. Já vivi as duas. Conta aí, pastor, o que você acha dessa história aí? Pode acontecer? Ou tem que estar realmente jejum e oração? Ou Deus pode usar também de misericórdia? Se eu pegar esse doidinho que está pensando aí que está no caminho certo e vou ajudar ele aí. Como é que é isso aí, pastor? A pessoa tem que ter Jesus. Tem que ser um servo de Jesus. Uma pessoa que não aceitou Jesus não pode expulsar demônio. Perfeito. Agora, vai da questão da fé. Deus pode agir por misericórdia? Pode. Mas uma pessoa que não tem Jesus vai ser os filhos do sacerdote que foram expulsar um demônio em Atos dos Apóstolos e disseram:
Olha, em nome de Paulo, em nome do Jesus, Em nome do Jesus que Paulo prega. nós expulsamos. Aí os demônios disseram, olha, nós conhecemos Paulo e conhecemos Jesus. Vocês eu não conheço, não. Deu um pau, rasgou a roupa deles, deram um pau neles, eles saíram correndo pelado. Pronto. Então, você tem que ter comunhão com Jesus. E quanto mais comunhão você tiver, mais autoridade você vai ter. Uma vez eu estava numa igreja e a gente foi expulsar um demônio. E o pastor da igreja pegou o presbítero e disse, expulsa fulano. E ele foi expulsar. Quando ele estava expulsando, aí o demônio disse, não saiu não, porque tu estava falando mal do pastor na esquina. Ô, vergonha grande. Aí o pastor olhou para ele, ó, vai ali, dobra o joelho, pede perdão e volta e expulsa. O pastor foi, ele ia no outro compartimento, orou, dobrou o joelho, pediu perdão e ele expulsou. Agora, aqui já é uma questão que vai extra teologia. Vai aqui para o pastor. Uma coisa que eu sei que você tem que sentir para tomar posse da autoridade que você tem para expulsar demônio é uma raiva do demônio. Uma ira santa. Uma ira santa. Uma autoridade santa. Isso eu aprendi com o meu pastor, Sérgio Ribeiro, pastor que eu me converti. Uhum. Eu vi isso nele, eu vi. Quando você toma posse dessa autoridade, dessa raiva, não da pessoa que está endemoniada, mas do demônio, o demônio sai com mais facilidade. Agora, existe Então tem a raiva do cão. Muita raiva do Tem a cão. raiva do FMB, não, para derrubar o canal. Satanás. Bem, rapaz, muita pergunta no chat. Vamos tentar aqui. Vamos ter Zelito falando também. Pois é. Bem, a Jedivan já fez a pergunta, a pastora já deu aí uma resposta aí, né, da questão da acompanhar a família, né? Eu acredito que já atendeu. O Célio disse. Ele pergunta, antes de ser humano existir, no céu existia um anjo chamado Lúcifer, o qual Deus colocou numa posição de querubim de guarda, até a gente falou sobre isso, Ezequiel capítulo 28 e versículo 14, né? Isso é uma tradução errada. Aí, exatamente, eu acredito que ele vem falar isso também, que não tem uma pergunta anterior, se isso literalmente está se falando ou está esse Lúcifer que é apresentado aqui, porque tinha Lúcifer, Lúcifer na realidade, tem a ideia do anjo de luz, né? Eu não estou com um texto aqui, mas é portador da luz. Então, Lúcifer é uma tradução de portador da luz, que ele portava a luz. Aí até as religiões afro-brasileiras estão dizendo que é o Exu, que ele porta a luz. Perfeito. O Delano falou alguma coisa para mim ali, o que foi, Delano? Pastor Israel. Perguntar se é o mais forte ou o mais forte. Ah, sim, pois é. Ele vai perguntar aqui, posso entender que era anjo mais forte, exatamente isso, ele está falando de Lúcifer, mas acho que tu respondeu aí, né? Foi uma tradução errada. Lúcifer é uma tradução errada. Certo. Filho da alva, uma coisa assim. Lincoln aqui, da Lincoln Nogueira, né? Da UB de Negócios. O que será do nosso país com tantos ataques de nosso Jesus? Isso é coisa do demônio? Rapaz, boa pergunta. Eu nunca vi um negócio, nós estamos passando por um período de um ataque realmente assim, bem explícito contra a religião cristã. A gente não pode aqui colocar panos mornos em cima da cristofobia, né? Tá vendo isso daí, né? Isso é uma ação realmente de Satanás ou não? O que vocês me dizem aí? Uma parte, porque quando eu estive aqui no podcast de missões, eu falei que esse ataque que vinha não era exclusivamente sobre o protestantismo, era uma questão cristã. Isso. Se você observar, tá aí um monte de padre sendo assassinado. Sim, então, na Nicarágua. Na Nicarágua. E o Papa não fala nada. Não é contra a igreja evangélica, não é contra família, é contra Cristo. Na verdade, E os valores cristãos que estão realmente sendo bombardeados. Existe a teoria da conspiração, que fala que é a teoria da conspiração. Nós estamos vendo que não dá. Por exemplo, eu nunca vi aqui algo explícito de citar ódio e para se derrubar um canal. Gente, estão querendo calar nossa boca totalmente. Nem fatos que são registrados no livro dessas pessoas, nos livros dessas religiões, a gente pode citar mais. Eles querem reescrever a história. Ninguém reescreve a história. É uma questão ideológica, é uma questão realmente que está acontecendo. E outra coisa, o Brasil é a última barreira contra essa ideologia satânica. Existe realmente, Jesus está voltando, e na Nicarágua já estão morrendo. Quantos países tu está bloqueada no Instagram? 74 países. 74 países, devido
o Domingo da Igreja Perseguida, que ela divulgou pelo Insta dela, ela foi bloqueada em 74 países. E não se falou nada que não existisse, nada que fosse comprovado, nada que fosse nem o juízo de valor nós emitimos. Eu vi uma reportagem daquelas freiras, né, na Nicarágua também, né, sendo ali colocada para fora, pedindo oração, padre sendo, né, preso, né, sim. E é interessante o que o pastor Wagner falou, não tinha nem pensado nisso, né, não existe uma comoção, nenhum tipo de fala do próprio Vaticano com relação a essa situação toda, né? E tem uma ala do candomblé, da magia negra, da quimbanda, da umbanda, que está querendo expulsar, negar, desassociar o sincretismo católico dessas religiões. Sim. Olha onde está indo. Por exemplo, estão querendo banir o cristianismo de uma forma tal que isso é histórico e cultural. É verdade, é verdade. Pastor Israelito Almeida, meu grande amigo, pastor Israelito, é uma honra ter o senhor aqui também como nosso ouvinte do nosso podcast. E ele faz uma pergunta direcionada ao pastor Wagner, de cara. Todo pastor precisa ter o dom de discernimento ou é possível alguém na igreja possuir esse dom? O que é o dom de discernimento de espírito? O dom de discernimento de espírito é algo sobrenatural. A pessoa, todo cristão tem que buscar esse dom. Seria bom que todo cristão tivesse. Porém, não é assim que funciona. Como é que ele se manifesta? Sentimentos, como fosse a pessoa sentiu muito forte alguma coisa. Visões, viu vultos, viu espírito, viu demônios. Por exemplo, não existe o dom de visão na Bíblia. A visão é uma manifestação que acompanha alguns dons, entre eles o discernimento de espírito. Então, a pessoa vê o demônio, vê um vulto, vê alguma coisa se mexendo, tem o discernimento de alguma coisa, ela tem uma revelação de algo, ela vai uma palavra na mente dela. Então, é isso que se manifesta. Se tiver bom senso, é meio caminho andado. Pô, tem coisas que a gente vê que é demônio. Uhum. Teve um rapaz da minha igreja que ele começou a atrapalhar o culto lá e a gente orava e não saiu o demônio. Aí eu, com muito amor, peguei um pedaço de pau e disse, olha, para de se fazer, porque senão eu vou te quebrar de pau aqui agora. E o demônio saiu. Aí ele ficou bom. Ficou bom. Isso é um método também muito bom, pessoal, pode ser usado, você é lutador de judô, de Muay Thai, né, de jiu-jitsu, então você pode pegar o endemoniado, leva lá para o fundo da igreja e mete pia nele que o Satanás sai também. Já fez também. Fez também. Tem uma coisa, a minha técnica é um pouco diferente. Vai né? De que forma? Vai bater também não? Não, a minha técnica é diferente. Em 2015 eu fiz a primeira escola de libertadores, né? Agora, em 2022, eu fiz a segunda. E nessa escola de libertadores, você aprende muita coisa e reaprende ou redescobre muita coisa. Desde a minha infância, eu via possessões demoníacas e eu conheço o poder que há no nome de Jesus para libertar as pessoas, sempre. Minha mãe se converteu na prece poderosa, na década de 80. Quadrangular, né? Você acha, pastor, que acabou mais essas coisas? Porque você fala tanto da década de 80, década de 90, parece que os crentes ali eram mais fervorosos, né? Eu acho que os crentes eram mais corajosos. Corajosos, né? Corajosos, E aí o que acontece... Nós somos muito politicamente corretos. O que acontece é que o demônio, a pessoa se dizia estar endemoniada e ela vem, e o que é que a pessoa, sem a instrução da libertação, faz? Começa a repreender em nome de Jesus, tu sai, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Depois que eu fiz a primeira escola, foi um tempo de crescimento muito grande na igreja e vem gente de todo jeito. Na multidão tem tudo. Uhum. Na multidão tem tudo. Na multidão tem endemoniado, na multidão tem doente, na multidão tem aproveitador, na multidão tem pessoas, tem homossexualismo, na multidão vem de tudo. Quando você começa a evangelizar, vem louco, na multidão vem tudo. Então teve um tempo de multidão, e aí vinha gente de todo jeito. E aí chegou uma pessoa dando muito trabalho lá atrás, o louvor terminou e estava lá virando lixo, lá atrás. E aí eu cheguei e disse, pode soltar. Solta. Não é o nome da pessoa. Quem trouxe a pessoa para a igreja? Fulaninha. Eu digo, eu quero falar com fulana. Eu não tenho prazer nenhum em falar, porque eu já sei qual o objetivo que você tem na vida dela.
E qualquer coisa que o demônio falar não vai ser novidade para mim. Uhum. Eu já sei o que você quer. Eu quero falar com a pessoa que está aí. Eu não sei quem é que vai ter mais coragem de esperar, mas eu com o demônio não vou falar. Deixa, solta, que eu quero ver. Bora, fulana, fulaninha. Olha aí onde você estiver agora, querida. Me atende, tá? Desliga essa conexão aí com esse demôniozinho safado, que eu tô querendo conversar com a pessoa. Presta atenção aqui no WhatsApp aqui, menina. Com a pessoa. O culto tem que ser cristocêntrico. Sim. Existem muitas pessoas, infelizmente, que estão indo para as igrejas e querem ter ibope. Existem igrejas que dão ibope para demônio. Fica entrevistando, né? Entrevistando. Não, o culto é cristocêntrico. Se não tiver Jesus sendo glorificado ali, não é um culto. Então, a pessoa chegou ali, tirou a ordem, pega aquela pessoa, leva lá para trás e trata, faz um atendimento com ela. E o que é interessante, tem um demônio ali? Pode ter. Tem um assédio? Tem uma influência demoníaca? Tem. Mas você que quer expulsar um demônio, a primeira coisa que você vai fazer é chamar a pessoa que está ali. O que aquele demônio quer, todo mundo já sabe. Então, você precisa dar importância à pessoa. Porque nós cansamos de jogar álcool, detergente em cima do lixo. Quando você faz um curso de libertador, você aprende a retirar o lixo. Não adianta eu chegar e expulsar 10 demônios, 10 entidades, 10 entidades que estão numa pessoa e ela não receber Jesus e não querer discipulado. Não adianta. Quando ela chegar lá fora, volta tudo a de Bíblia novo. Diz que se a casa estiver limpa e estiver ocupada por Jesus, os demônios não podem. Se tiver, ele volta. Eles voltam. Então, a pessoa, você precisa parar de fazer só aquela limpeza periférica. Tirar demônio é só espantar a mosca do lixo. Você precisa conversar com a pessoa e dizer assim, não, qual o seu problema? Aqui a tua matriz aqui, a tua doença matriz é o quê? É rejeição? É por isso que você está querendo chamar a atenção? Você se veste mal e chama essas pombageiras para a sua vida porque é ausência de pai? Qual é a sua necessidade? Se isso não for feito, não adianta. Observar dentro de si e buscar essa sua cura interior faz uma libertação. Né? Porque não adianta. Aí você tirou o lixo. Se Tirou tiver o lixo aqui, vai atrair E aí Jesus Cristo... Se eu tiro o lixo, entender bem rápido, vou tentar ser rápido. Aqui é a mente da pessoa. A possessão demoníaca é o ofuscamento ou a aniquilação dessa mente para um outro ser. Certo? Quando a gente começa a pregar a palavra, essa mente começa a querer entender. Aí é onde há a manifestação para a resistência da palavra. Toda manifestação demoníaca é para resistir à palavra. Agora, qual é o problema? Expulsar o demônio de quem quer demônio é muito trabalhoso. Você expulsa, mas depois volta. É o que eu chamo de possessão demoníaca. Ou possessão voluntária. Pois é, eu tinha essa pergunta, eu tinha uma pergunta aqui que eu tinha colocado. O demônio, ele pode se alojar em objetos pessoais? Existe, do mesmo modo que há uma consagração para as coisas de Deus, existe dentro da teologia também o reconhecimento da consagração para objetos também por Satanás. Dentro da parapsicologia é provado, por exemplo, que quando eu uso muito esse copo, minha energia vai ficar aqui. Então, essa energia que é utilizada por demônios, e os demônios também utilizam os objetos para ofender outros. Mas isso é esta teologia cristã. Isso é questão da parapsicologia e da parapsicologia. Como é que vocês veem essa questão do pessoal? Falo muito assim, utilizando o diabo como um instrumento de defesa. Vou explicar. Eu faço uma coisa errada, não, a culpa é do diabo. O diabo, não, fulano adulterou. Olha, é porque o diabo entrou na vida desse homem. Adulterou porque é sem vergonha. Como é que você entende esse problema de caráter? Como é que você consegue trabalhar isso, pastor? A culpa é toda do diabo? Como é que é? Inclusive, tinha uma colega nossa que trabalhava por aqui, quando era uma colega, foi fulano, foi esse canto, quando sobrava para ela, depois também não foi, não, foi o inimigo. Mas não sei se concordam que sempre o diabo está sendo culpado de tudo, né? E não é. E não é. A maioria das vezes o homem tem mais culpa. Existem 3 forças agindo na Terra: Deus, o homem e o diabo.
Quando é Deus é fácil saber, quando é o diabo é fácil saber. Agora, quando é o homem que está agindo, é incrível. Às vezes ele quer se fazer de Deus, às vezes ele quer se fazer de diabo. O homem é doente demais. Perfeito. O Interfone tem pergunta aqui no chat, vocês estão visualizando, porque eu estou aqui dando aqui uma olhada aqui, ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu estou. Do Alisson? Ah, está aqui. Como diferenciar uma possessão? Rapaz, eu ia fazer essa pergunta aqui, Alisson. Faz aqui por mim, tu tá ligado comigo aqui na ideia, né? Como diferenciar uma possessão demoníaca de esquizofrenia e outros distúrbios mentais? Através do dom de discernimento de espírito. De cara, assim, né? De cara, assim. Eu não sei se foi a senhora que me falou, ou se foi o senhor que me falou, uma certa vez, acho que foi tu, me falou, que às vezes que ele O alfinete, um alfinete, né? Alfinete ajuda. Ajuda, né? Que tiver, tá endemoniado, se dá uma alfinetada aqui, Mas se o cara disser, ai, aí não é demônio, não, é O realmente. surto psicótico também a pessoa não sente. Não sente. O surto psicótico também não sente. Tá difícil, então, né? Não é tão difícil. Aí você tem que. Pegar um revólver, botar na cabeça. Se Não, disser, o opa, louco calma, tô também. bonzinho. Mas dá para saber quando a pessoa está fingindo. Quando a pessoa está fingindo a agulha, o alfinete, dá para saber. Você taca o alfinete no bombom, se pular lá e pode meter a pena. Agora, a questão do discernimento do espírito, quando você vai para algo desse tipo, você é chamado, acontece com a gente, às vezes de madrugada, o pessoal chama para expulsar demônio, alguma coisa assim, você já vai orando e pedindo a Deus. Então é algo... E também você tem que organizar o ambiente profético lá. Você chega uma vez, eu cheguei para expulsar um demônio, tinha 20 pessoas em cima do demoniado e o... Deu uma tapa sem fôlego, gente. Gente, dá um tempinho para me Eu respirar. vi aquilo, eu disse, meu Deus do céu, que bagunça. Aí eu disse, não, já tem um pastor aí. Aí o pastor falando, tá esse, eu vou deixar ele aí, eu vou embora. Aí o pastor disse, não, pastor, eu preciso de ajuda. Aí eu disse, foi, mas era mais de 20 pessoas. Já pensou? Aí eu disse, quem é que é crente aqui? Aí tinha alguns. Aí quem é que é católico? Quem é que é da macumba? Vai tirando, saindo todo mundo. Aí eu disse, fica só os crentes. Aí agora fica só... Quem é que está de irmã, tá lá desviado aqui? Se reconcilia e sai. Quando terminou de falar, até o pastor foi embora, né? Que tava lá, né? Aí ficou só alguns. Muita pergunta. Aí eu disse, olha, vamos revezar, um ministra e os outros ficam orando. Aí fica 3 pessoas com a pessoa Tudo lá, com ordem, né? tudo com ordem. Quando, aí onde tem objetos que algumas pessoas não creem. Uma das irmãs dizem, tem uma calcinha que ele tem, que era um homem, que é da esposa dele, que foi consagrada na macumba, que está dentro do... E essa mulher não morava lá. E foram lá e acharam a calcinha. Quando queimamos a calcinha, o diabo aí saiu. quebrou as forças e depois o demônio saiu. Já pensou? Legalidade, direitos, né? Direito. Que ele alcança, né? Eu sei que é difícil, assim, o professor teologia falar isso aqui, para algumas pessoas vai até escandalizar, mas foi algo que eu vivi, realmente. É porque tem muito teólogo que é certo, que quase sem acreditar em Deus. Tem teólogo que estuda tanto que acaba não acreditando mais nada na vida. Eu quero estudar para crer em tudo que Deus mostrar. Pois é. Agora eu tenho, baseado nisso, eu tenho aqui outra pergunta. Faz sentido. Por exemplo, a igreja, pelo que eu vejo, vocês trabalham muito essa questão, a questão da libertação, né? Do trabalho de libertação é muito forte dentro da igreja de vocês. O bairro da Vila Manuel Sátiro tem o nome de um demônio, que é Sátiro, um demônio grego, que seduzia as ninfas. Quer dizer, você já está no campo de batalha com lá. Primeira coisa geograficamente, que eu fiz quando cheguei né? na Antioquia foi mudar o nome da igreja. Na década de 80, Era o maior assim, centro espírita da América Latina estava lá, o Lar Antônio de Pada, que era um orfanato. Me lembro, ainda está lá. Ainda está lá. Mas já tem outros maiores. Uhum. Tem a LBV. Isso. E tem também Rosa Cruz. Vários terrenos de lugar macontas difícil. e vários centros espíritas. Ainda bem que vocês estão lá para a diferença. Mas minha pergunta era o quê? Por conta de vocês já ter esse trabalho, eu diria assim, já como um foco de evangelismo, um foco de trabalhar o reino. E aí, por exemplo, tem outra igreja, né, que não trabalha, assim, deixa para lá. Sim. E aí você, nessa igreja que está ali, que tranquila, que faz o culto acolá, não, para aqui não tem negócio de cão, não. Né? E realmente não aparece nada lá. Tem alguma coisa a ver ou não? O que eu quero dizer? Você consegue atrair mais pessoas por conta desse modelo de evangelismo com libertação do que aquele que é pastor, tem uma igreja tradicional, mas que não liga muito para essas questões espirituais.
tem alguma coisa a ver? Eu vou ser mais, vou tirar agora, por exemplo, comigo, né? Vou logo jogar aqui para cima de mim, né? Sim. Nas igrejas que eu pastorei, rapaz, nunca apareceu cão. Coisa boa. Apareceu, mas manifestou de outra forma. Pode ter ter, certeza. eu não notei, tá? Eu não tive discernimento espiritual Pode ter também, né? certeza. É difícil não aparecer. Né? A obra de Deus tem que ter oposição. Pois é. impossível. O cão veio camuflado, eu não averiguei Você na hora, não né? fez, foi Satanás detectar. imundo. Você não detectou. Miserável, ficou viu? escondido ali o senhor Foi. perceber. Cão dos infernos. Foi Mas sim. a pregação também faz a diferença. Quando você começa a falar dos sintomas da possessão, da opressão, o pastor Israel está falando aqui, da opressão das legalidades, e o público que você tem também, por exemplo, nós estamos num bairro de tradição espírita em Fortaleza. Uhum. Nós evangelizamos bairros também com jovens bem da pesada. Então é normal. Teve um acampamento nosso que foram 16 manifestações simultâneas. Bairros onde tem pessoas viciadas em droga. Muito envolvidas com droga, com tráfico. Tu acha que essas pessoas carregam o quê na identidade, na matriz delas? O que elas carregam? Um bairro onde é cheio de espiritismo, Rosa Cruz e etc. Tu acha que essas pessoas... O catolicismo é e os vizinhos completamente ficam embotado. colocando despacho na porta da igreja. Completamente embotado. O catolicismo deles é completamente comprometido. É muito comprometido. Então, assim, glória a Deus por você não ter tido essa experiência direta. Direta. Eu, desde a infância, tive essa experiência. Já teve, né? Já, desde a infância. Sempre fiz. Mas o diabo também me perseguiu muito e me persegue, pastor. Só não vai lá na minha igreja, lá foi zoado, mas que me persegue, vou dizer, viu? Aqui é colar pé dele emprestado? Mas no dia que ele for, com certeza, é só usar o poder do nome de Jesus. Esse nome quebra todas as barreiras. O israelita aqui, falta pergunta, acho que você respondeu, né? De frente de possessão para opressão? Opressão é de fora para dentro. Por exemplo, a pessoa está aqui, o espírito fica fora, pressionando e impressionando ela. Ela chega ao ponto de ser tão forte que fica parecido com a possessão. O síndrome de pânico, no que você fala aí. Porque eu acho que uma das coisas que faz com que a ação demoníaca esteja presente é o sentimento de medo. O síndrome de pânico é o medo, né? Então, muitas vezes associado a demônios. Agora, possessão é de dentro para fora. O demônio entra na pessoa, domina a mente dele e fica dominando as atitudes dele. E a pessoa não sabe o que está fazendo. Às vezes, totalmente, às vezes ofusca. Pastor Israelito, e outra coisa, um cristão, ele pode se oprimir. Ele pode entrar num estado de opressão. Ele só não pode entrar no estado de possessão. Porque como é de dentro para fora, o Espírito Santo que está dentro de você não permite que outro espírito entre. Mas você pode sofrer a opressão. Você pode sentir a angústia, o medo, a tristeza e se oprimir com aquilo. Tem que ter esse cuidado também. Nem toda opressão é uma desordem espiritual. E a pessoa vai... Por exemplo, a pessoa está com síndrome do pânico. É muito parecido. Aquilo pode ser uma legalidade, ela pode ficar opressa, ela só deprimida, ela pode ficar possessa, ela só fica possessa se ela não for crente. Se ela não tiver confessado... Daí a importância de você que está nos ouvindo, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, meu amigo, minha amiga, faça isso agora. Porque aí você vai ter o Espírito Santo de Deus na tua vida. E não vai dar essa legalidade. Uma vez o Espírito dentro de você, jamais ele sai. Ou seja, vocês estão me ouvindo aí no bastidor também, viu? Para nós, depois de terminar aqui o podcast, quem quiser fazer a filhazinha que não vão morar, viu? Faz a fila que a gente bota a mão e ainda bota a mão, ainda derrama óleo e expulsa os campos. Por isso que eu não tenho medo de macumba, nem de boneco macumbado. Eu falava isso agora há pouco, pessoal, rapaz, sei o que, tá dando problema, já foi o canal do YouTube caiu, não sei o que, tá dando errado. Tu foi botar esse negócio de falar sobre demonologia. A minha mulher disse assim, tu vai dar ibope pro diabo? Eu disse, não, rapaz, pelo contrário, eu tô querendo ensinar o povo como combater essa desgraça, né? E através desse podcast aqui a gente está aprendendo muito. E agora eu tenho aqui outra pergunta. O local do corpo que o demônio possui o ser humano é na mente? Rapaz, essa Jerusa aqui, eu já ia... Esses povos estão bem ligados aqui, sintonizados. A minha pergunta é muito parecida com a Jerusa. Nós sabemos que o campo de batalha do nosso inimigo está aqui. Sim. A nossa mente. Tanto é que Paulo vai pegar, vai te dizer, revestir do capacete
da salvação, um sentido figurado exatamente para poder ali mostrar o tanto quanto nós somos bombardeados. Baseado nessa ideia de o campo de batalha do inimigo está na nossa mente, como é que nós podemos entender a depressão? Uma pessoa deprimida. A pastora Edna começou aqui a falar alguma coisa relacionada a isso. Quando ela falou que uma vez que você tem o Espírito Santo de Deus, né, você não pode ter acolá um outro ser espiritual habitando, porque você tem primorado do Espírito Santo. Como vocês entendem, como pastores, a questão da depressão? Ela pode ser uma possessão demoníaca ou é uma doença da alma? E, emendando com isso, quando você vê homens de Deus e mulheres de Deus atentando contra sua própria vida, suicídio, né? Como é que vocês pensam e veem essa questão? O suicídio, que eu acho que é um resultado de uma crise de depressão que vai ao ápice, eu entendo dessa forma, mas você entende isso como agir do demônio ou pode ser que o demônio tem nada a ver com isso? Mas não podemos esquecer que isso aqui é um grande inimigo da nossa mente. Certo. Nós nunca ficamos tão expostos a informações quase 24 horas por dia através disso aqui. Então, existem depressões que são fisiológicas e psicológicas, sim. Agora, os demônios são oportunistas, eles se aproveitam desse momento de fragilidade. Então, tem muitos misturados. Eu já vi depressões que eram puramente opressão. Depressão em crentes, que eram pura opressão. Gente salvo, convertido, só que estavam opressos pelo diabo, por alguma legalidade. Porém, não era um processo. Então, existe de todos os níveis. Existe a depressão orgânica. Na Europa, as pessoas sofrem muito, os países frios, as pessoas sofrem muito de depressão orgânica. Por quê? Porque o cortisol fica altíssimo, porque não tem sol, a vitamina D das pessoas lá embaixo, e elas reagem como? De forma depressiva. Interessante, né? Que na Suíça tem muito caso disso, de pessoas casos, no Japão. Japão. Então, existe... é ótimo nós estar falando sobre isso, porque a depressão orgânica é uma das coisas que nós vamos falar no nosso curso agora, no Life Conference, né? Do Vai qual ser... o senhor vai estar... Estaremos também lá dia... Foi logo a propaganda, né? 13 De 13 a 16 de outubro. 13 a 16 de outubro, lá na Igreja Antioquia, nós vamos ter lá um... Life Conference. Life Conference, né? Conferência sobre a vida. De vida, né? Exatamente. E eu quero aproveitar... Rapaz, já muita pergunta, já faz mais de 1h30. Mas a pergunta a Jesus também tem algo interessante que vai causar até uma polêmica aqui. Diga lá. O local do corpo que o demônio possui do ser humano é a mente ou o corpo todo? Qualquer parte do corpo. Agora, principalmente, vou ficar de pé... Dá para enxergar dela, ele ficando de pé? Eu quero filmar essa parte aqui. Dá para filmar dela, né? Vê se dá aí, vê se tu consegue. E espiritualmente falando, por incrível que pareça. Que é um dos órgãos, cientificamente falando, né? Que o intestino e tudo, né? Ele tem o segundo cérebro. E às vezes ele manda mais comando, né, do que o próprio... E serotonina. E por isso que Jesus disse o ventre. Que é no ventre. Rios de vida fluirão do teu ventre. Esse ventre não é só materno, não é só na mulher. O ventre é no ser humano. Né? E eu fui num curso dado do Brasil de... Como é que é isso? Do Suzuki, qual foi? Brasil de Joelhos. Brasil de Joelhos, um curso de intercessão que eu fiz. Aqui é o local do centro de gravidade do Ki, das forças das artes marciais, do Kiai. O Kiai, ele sai aqui, ó, do diafragma. O grito que a gente dá no Kiai, a energia que se dá, o soco que se bate no karatê, sai tudo daqui. É o centro da energia do corpo. E a Bíblia fala do ventre. E aqui, quando a gente está expulsando o demônio, às vezes a gente bota a mão aqui na pessoa e a pessoa provoca. Sim. Amém, pastor. É muita informação, meu pai, no lugar só, né? E o demônio deve estar endemoniado, porque a gente está falando de coisas e algumas pessoas vão resistir, algumas educadamente, é claro, isso aí não tem problema, você pode divergir. Agora, outros vão ficar, isso é um absurdo e tal, porque o demônio não quer que a gente fale isso. Mais de 1h30 de podcast, né?
Tá bom? Mas agora vamos dar uma paradinha, mas eu quero, antes de terminar, quero fazer propaganda. Eu estou aqui arranjando alguém para ir pegar meu filho na escola. Pronto. Ele pede para se inscrever no canal, da Antioquia, né? Hoje é da Antioquia. Hoje tem que se inscrever no canal da Antioquia e da FMB, tá? A FMB ainda está conseguindo se inscrever ou derrubou tudo? Derrubou tudo, né? Isso é o satanás da moléstia mesmo. Mas de repente, em nome de Jesus, vai voltar e vamos voltar arrebentando mesmo. Pessoal, mas eu quero também lembrar vocês, dia 22 e 23 de outubro, nós vamos estar com um grande evento, um congresso, primeiro congresso da História e Teologia da Reforma Protestante, lá em Baturité. Eu vou estar trazendo 4 teólogos e historiadores. Estou trazendo Idauro Campos, que é historiador, livros já a nível nacional, ele que escreveu sobre desigrejados e outros livros. Muito forte. Muito bom. Ele é mestre em história. Estou trazendo Hermano Campos, que está vindo, que já esteve aqui, que também é historiador, mestre em história e professor da Universidade Estadual do Ceará. Estou trazendo José Felipe, que também é mestre em história, e ele é coordenador do curso de história da Faculdade Márcio Baturité, a modalidade à distância. E estou trazendo Carlos Tussi, que é um autodidático, filósofo, historiador, teólogo, e tem assim uma visão, eu costumo até dizer que Tussi ele tem uma visão acima do seu tempo, fora da curva, e ele questiona, ele traz muitas coisas que você fica assim assustado e vale a pena conferir. E esse evento, pastor, vai ter uma coisa muito interessante, falando com o pessoal aí de fora. Mas Baturité, gente, eu fiz lá um trabalho com o pessoal da hotelaria, com o pessoal lá do turismo, né? Onde nós vamos ter hospedagem com preço nunca visto em Baturité. E você vai assistir todo o congresso no sábado e no domingo nós vamos fazer um passeio turístico pelo maciço de Baturité. Vamos conhecer a estação do museu, o Museu de Ferrovia, vamos conhecer ali o Mosteiro dos Jesuítas, vamos lá no sítio São Roque, um dos lugares mais, mais incríveis do maciço de Baturité. Nós vamos tomar um cafezinho lá, café arábia, diretamente do pé, meu amigo. É ali você tirando tratado acolado de forma artesanal. Pense na história bonita. Então vai ser um passeio muito agradável. A agenda aí, dia 22 e 23, já está no canal, no site da FMB. Tomara que não derrube nosso site. Já tentaram um bocado de vez também, viu? Homem de Deus, esse meu site já foi bombardeado muitas vezes. Esse meu umas 3 vezes já, sabe? E eu só estou dando glória porque Jesus Cristo é bom. Ele derruba e Jesus Cristo levanta, é assim mesmo, né? E vai dando certo. Mas enquanto o site está aberto, corre lá, já faz tua inscrição, tá bom? E o demais também, esse grande evento que nós vamos ter aí na Igreja Antioquia, que me convidaram para palestrar lá. Vai ser benção, viu? Nós vamos estar falando lá sobre crenças, né? Eita, Jesus, crenças limitantes, viu? Se prepara aí vocês aí para conhecer um pouco aí sobre as crenças limitantes. Essas crenças só servem para atrapalhar a nossa vida. Amém? Pastora Edna, suas considerações finais, depois eu passo para o pastor Wagner. Então, gente, só agradecer, né, por esse tempo aqui. Obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando pelo canal Antioquia. Se inscreva, você que não é inscrito. Manda essa live para alguém, para que mais na frente outras pessoas possam visualizar e também migrar para o canal da FMB. Você está com essa responsabilidade de fazer isso agora. Agradecer aos professores, amigos, parceiros, ovelhas, os internautas que estão aqui com a gente. Muito obrigada por ter deixado a gente ter entrado na sua casa hoje à tarde. E convidar para logo mais, às 22 horas, nós vamos fazer um clamor pelo Brasil. Amém. Se quiser orar com a gente, nós vamos estar juntos orando pelo Brasil, destronando os principados, os domínios e os assédios que o mundo físico sofre pelos principados e as potestades do ar. Amém? Conto com vocês e amanhã vai ser um 7 de setembro, ó, da hora, maravilhoso. Show. Pastor Wagner. Queridos, agradecer ao pastor Edilson, a FMB, a rica oportunidade de emprestar nosso canal para essa faculdade maravilhosa e juntar forças aqui para quando o canal voltar, ele voltar mais forte e arranjarmos mais seguidores para a FMB. Estamos à disposição e vamos entrar nessa batalha. A luta é ideológica, é política e é espiritual. É muito sério. Então, o tema que nós estamos falando é um tema relevante. Agora, o que nós falamos aqui, nós não atacamos ninguém, não falamos nenhuma mentira, só juízo de fato. E demos a nossa opinião que temos direito, ou deveríamos ter. Perfeito, pastor. Quero agradecer, então,
a presença, a paciência, o desprendimento desse casal maravilhoso que a gente tem aqui nessa caminhada, né? O pessoal que a gente já ama, já faz parte da nossa família, do nosso tipo de amizade. Enfim, é um casal que a gente tem nem o que falar, né? Fala, que pena que o tempo é pouco. Pois é, já estamos 1 hora fora e de meia. mesmo, pessoal. O pessoal está achando pouco, né? Mas eu quero agradecer a você também que está nos acompanhando. Fica reforçado aqui nosso pedido, né? Para você entrar no canal da FMB. Se inscreve lá também, tá? E a gente vai forçar também para que o canal volte, né? Sim, sim. Eu fui olhar lá que ainda estava se inscrevendo, ainda estou deixando de se inscrever, pelo menos isso, né? Então, vamos bombardear lá para ver se Quando volta, nós né? recuperamos com todos. Com todos, né? Amém. E vai ser isso, em nome de Jesus. Vamos estar, então, orando mais uma vez. Dessa eu vou pedir o pastor Wagner para estar encerrando o coração, pastor. Eu vou ficar aqui também acompanhando aqui. E mais tarde tem culto de oração também lá na Igreja Evangélica Congregação com o Ceará. Eu vou orar também demais, meu Jesus. Tem que orar. É muito ataque, papai, mas está dando certo. Faltam 2 curtidas para 50, né? Olha aí, coisa boa. Então, uma rica oportunidade hoje. O Edson Moraes, pastor Edson Moraes está aqui. Está dizendo que não fez pergunta, mas assistiu tudo, né? Abraço, pastor Wellington. Aproveitar que eu vou orar, graças a Deus que eu fui seminarista e fui pastorear. E era muito demônio, era muito ataque do inimigo, eu fiquei mais crente, né? Uhum. Me esmerei na parte acadêmica, mas devido a estar pastoreando, fica diferente. Então, a teoria, às vezes, é muito desassociada da prática. Sim. E eu tive essa rica oportunidade de enfrentar grandes barreiras, que você sabe muito bem, quando você veio me ajudar, foi muita luta, e Deus me ajudou para que a gente possa ter mais humildade e ser mais aberto a vários tipos de corrente teológica, né? Que você que não concorda com o que foi dito aqui, entenda e dê a oportunidade de você experimentar, que você possa entender e pesquisar e ver, e tirar sua opinião. Não estou aqui como dono da verdade, não. Nós estamos falando aqui da nossa experiência e também dos nossos estudos. Amém. Olha aí. Pai, em nome de Jesus, o Senhor coloca a causa da FMB agora, Senhor, eu peço esse canal de volta, Senhor. Nós reivindicamos isso no reino espiritual. Deus, que tu possa estar abençoando, fortalecendo e derramando, ó Pai bendito e Pai santo, Senhor, da tua graça e faz assim, esse milagre. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Muito obrigado pela vida do pastor Edilson, muito obrigado por essa equipe maravilhosa. E que tu possa, Pai, estar nos despedindo na presença do teu Santo Espírito, nos livrando do homem de sangue e de todo mal. Ó Deus, dos acidentes, todo ataque do inimigo. E abençoa cada lar aqui representado, nos dando a melhor semana da nossa vida até então. É assim que eu oro, agradecendo e abençoando cada vida que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima terça-feira, se assim Deus permitir, e o canal vai estar, se Deus quiser, até lá também já funcionando, porque eu creio nesse Deus. Terça-feira nos encontramos novamente a partir das 15 horas. E amanhã, como a pastora bem lembrou, é um dia muito especial. São 200 anos, né? E aí nós vamos estar comemorando, né, o 7 de setembro, de verde e amarelo. Coisa boa. Amém. Até a próxima. Deus abençoe. Olá, hoje eu quero falar com você sobre teologia. Tanta gente fala teologia, pensando teologicamente, enfim. Uma das perguntas que me fazem sempre é, pastor, por que, para que fazer teologia? Primeiramente, eu quero dizer que a teologia é um curso que vai engrandecer você como pessoa. A teologia é a mãe da filosofia, né? O curso de teologia, ele traz algo muito, mas muito particular. Ele faz com que você abra sua mente para as coisas do mundo, as coisas relacionadas ao transcendente, as coisas relacionadas a Deus. Então, eu digo isso como teólogo. Ao iniciar minha caminhada a estudar teologia, a minha mente abriu bastante, porque eu comecei a ver Deus não apenas do ouvir falar, mas também conhecer a Deus de uma forma mais aprofundada. E quando nós falamos de teologia à luz da Bíblia, poxa, como é legal saber que Deus deixou um manual. É como se você tivesse um carro qualquer pessoa dirige, mas quer dirigir um carro da forma correta, lê o manual do carro. É mais ou menos isso que a teologia vai nos ensinar, né? É como ser, como viver
como aprender sobre esse Deus que é revelado a nós. Uma outra pergunta que as pessoas às vezes me fazem é: tá bom, eu vou ser teólogo, e no âmbito, o que é que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar dinheiro como teólogo? E onde o teólogo trabalha? Bem, o Ministério da Educação, quando coloca a teologia como curso, ele está dizendo que existe sim uma formação para o mercado de trabalho. E o teólogo tem essa formação. A teologia é um curso de ensino superior. Então, vários concursos, como você tendo um nível de ensino superior, você pode concorrer. Além disso, em muitas prefeituras, já atende a necessidade do ensino religioso através do teólogo. Então, você pode, com a teologia, não só se tornar um bacharel, um graduado, mas também depois fazer uma especialização em determinada área específica, seja talvez até habilitando-se a outras áreas que aproximam-se da teologia, por exemplo, habilitando-se em história, habilitando em letras, enfim, o bacharel em teologia, ele abre um espaço para o mercado de trabalho. Além de que, você que almeja ter o seu ministério pastoral, hoje a maioria das denominações tem como exigência o bacharel em teologia. Então, fazer teologia é um crescimento individual, um crescimento pessoal, é um crescimento de aproximação de uma forma sistemática daquela sua crença, da crença em Deus. E fazer teologia também é abrir um espaço para o mercado de trabalho. Então, venha fazer teologia na Faculdade de Márcio de Baturité e você vai ver a sua vida sendo modificada para melhor. Que Deus te abençoe. Estamos de porta aberta. Teologia na FMB, seu sonho a seu alcance.